Diálogo, informação e debate. Apoio jurídico. Aconselhamento psicológico. Diálogo, um programa da CCPL. Olá, então, muito boa tarde. Convosco e mais uma vez o programa Diálogo, o programa da CPL, que vai para o ar uma vez por semana. Ao domingo estamos sempre na vossa companhia. Nas semanas passadas falámos sobretudo nas questões ligadas ao ensino. Hoje temos connosco alguém que nos vem falar de Portugal e dos portugueses, daquilo que somos, daquilo da nossa forma de acolher, nossa forma de estar no mundo. Temos connosco o Sr. Alto Comissariado para as Migrações, o Dr. Pedro Calado, que vem essencialmente para inaugurar um projeto aqui no Luxemburgo, que já vamos falar sobre ele, mas também nos dar conta daquilo que se faz de bem no acolhimento e na integração dos estrangeiros em Portugal. Dr. Pedro Calado, muito boa tarde. Boa tarde. Portugal foi durante muitos anos um país que viajou no mundo, que teve pessoas que saíram, portugueses que emigraram, e nos últimos anos, nas últimas décadas, essencialmente, tivemos gente que chegou a Portugal. E Portugal tomou algumas medidas, nomeadamente a criação do Alto Comissariado para as Migrações. Explique-nos um pouco o que é, para que os nossos ouvintes em casa saibam também a nossa forma e aquilo que Portugal prepara para acolher, o que é o Alto Comissariado para as Migrações. Muito boa tarde, obrigado também pelo convite para aqui podermos estar e explanarmos esta história feliz que tem sido o ACM, hoje Alto Comissariado para as Migrações. Há 20 anos atrás, quando foi criado o Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, na altura era mesmo uma única pessoa com meia dúzia de pessoas que trabalhavam diretamente e que surgiu exatamente há 20 anos atrás para ser uma espécie de provedor dos imigrantes numa altura em que Portugal assistia exatamente ao crescimento de fluxos de chegada ao nosso país. Muito na altura associados às grandes obras, quer da Expo, quer do Euro, muito por via da construção civil, depois já no início do século XXI, com a chegada sobretudo de imigrantes de leste, os russos, os ucranianos, hoje em dia sobretudo com as comunidades brasileiras, que são hoje a maior comunidade em Portugal. A verdade é que, como dizia bem, Portugal é hoje, para além de um país de partida, como sempre foi, também um país de chegadas. O que faz com que Portugal tenha desenvolvido nestes últimos anos, efetivamente, um conjunto de políticas que eu diria que, por terem sido relativamente tardias face a outros países tradicionalmente de chegada, permitiu a Portugal talvez desenhar um modelo inspirado naquilo que eram as melhores práticas e também as não menos boas, porque também as existiam, e tentar de facto encontrar uma solução à medida que hoje em dia nos deve, como diz, orgulhar, porque mesmo internacionalmente Portugal é apontado como um dos países do mundo com melhores políticas de integração de imigrantes. O que não quer dizer que esteja tudo feito, pelo contrário. Este é sempre um edifício inacabado, há sempre novos desafios. Veja-se, por exemplo, nos últimos anos, o fluxo de refugiados que começou também a chegar a Portugal, que nos traz um novo desafio, o de acolhimento destas pessoas, mas eu diria que nos deve orgulhar naquilo que são princípios humanistas, naquilo que são princípios interculturais. Nós acreditamos que quem chega a Portugal se deve transformar, mas acreditamos que Portugal também se deve transformar com essa diversidade e que isso é uma enorme riqueza e oportunidade. Em 2015, Portugal estabeleceu, portanto, os alicerces de uma estratégia nova para o acolhimento. Este plano governamental, quais são os grandes temas deste plano intergovernamental? Uma das mudanças que trouxe, sobretudo desde 2010, quando passámos a ter novamente saldos migratórios negativos,
porque voltámos a ter mais pessoas a sair do que aquelas que entram, e isso começou a acontecer em 2010. Eu diria que aí aconteceu aqui um desafio acrescido ao então Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Era assim que nos chamávamos nessa altura. Que foi tentar começar a olhar não apenas para os imigrantes e para os emigrantes em duas linhas paralelas que raramente se tocavam, mas sim começarmos a olhar para as migrações de forma global. E desde 2014 o ACIDI foi transformado em ACM, Alto Comissariado para as Migrações. O que implicou, desde logo, trazermos para dentro da estratégia, do plano estratégico para as migrações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, que já fazia e bem o trabalho de acompanhamento aos portugueses que estão espalhados pelo mundo, mas trazê-los para debaixo deste chapéu, que é coordenado tecnicamente pelo ACM, que é o chapéu das migrações. Porquê? Porque acreditamos e queremos e estou em crer que hoje em dia esse caminho foi muito acertado, que havia todo um know-how já com os imigrantes que poderia ser capitalizado para os nossos emigrantes. Por outro lado, acreditamos também que trazendo o MNE, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para dentro do grupo de trabalho que hoje em dia se dedica às migrações, haveria normalmente aqui uma aprendizagem mútua, que para nós também é muito útil, que poderia trazer este nível de intervenção com os nossos emigrantes para um nível parecido àquele que é o nível de intervenção com os imigrantes. Porque se Portugal é reconhecido, por exemplo, num dos mais importantes instrumentos que mede a eficácia das políticas de integração, que é o MyPEX, Portugal é reconhecido como o segundo melhor país do mundo ao nível da integração dos imigrantes, acreditamos que naturalmente poderá vir daí alguma aprendizagem para o domínio da emigração. E é isso que temos vindo a fazer nos últimos anos, transformando alguns dos programas que tínhamos no ACM exclusivamente para imigrantes, adaptá-los também aos nossos emigrantes. Um exemplo que eu costumo dar muitas vezes é a nossa linha de apoio ao migrante, hoje em dia linha de apoio ao migrante, que até há alguns anos se chamava linha SOS Imigrante. E nós tínhamos algumas histórias relativamente caricatas, em que imagino que por vezes nos ligavam portugueses que estavam no Luxemburgo e na Suíça, por exemplo, para dar um exemplo prático, e que ligavam para a linha SOS Imigrante, 808-257-257, ou para quem está fora do país, o 00351-21-810-6191. E com isto aproveito para fazer publicidade. E ligavam para esta linha e diziam: olha, muito bom dia, atendíamos nós, linha SOS Imigrante. E a pessoa dizia: olha, eu sou o Sr. Manuel e estou no Luxemburgo e quero ter ajuda. E nós dizíamos: olha, desculpe, Sr. Manuel, mas o senhor em Portugal não é um imigrante, é um emigrante. E o senhor dizia: pois, mas eu no Luxemburgo sou um imigrante e esta é a linha SOS Imigrante. E nós tínhamos estas conversas surreais com as pessoas, não é? E ao final o senhor perguntava: então, mas onde é que eu posso ligar para ter apoio? E nós dizíamos: olha, desculpe, mas algo como isto não existe para os emigrantes. E sobretudo ali no período 2011, 12, 13, nós começámos a ter cada vez mais contactos de portugueses que muitas vezes ou tinham acabado de sair do país e precisavam de algum tipo de apoio, ou alguns que até queriam regressar a Portugal e queriam saber algum tipo de informação, e nós começámos a dizer: isto não faz sentido, nós temos que falar com a DGACCP, temos que falar com o MNE e se calhar criar uma linha de apoio aos migrantes. E a pessoa que ligue, seja refugiada, seja imigrante em Portugal, ou seja um português emigrante em qualquer país do mundo, ter uma resposta da administração pública portuguesa. E foi isso que fizemos. Passámos a ter uma linha SOS Migrante, uma linha de apoio ao migrante. E hoje em dia, quem quer que seja que ligue, migrante, terá uma resposta única de um balcão único português, que depois trata de encaminhar as respostas para as entidades competentes. Dr. Pedro Calado, na apresentação do ACM, há uma frase que nos interessa bastante, que é: as migrações representam uma enorme oportunidade que Portugal tem sabido gerir de forma eficaz. Será que esta passagem, portanto, este plano estratégico, começa a ver os portugueses como um todo e também como parceiros importantes neste reconhecimento internacional? Nós temos dito como slogan nesta área que Portugal tem que ser onde estão os portugueses. Eu creio que esta mensagem é importante. Portugal não podem ser os 10 milhões e 300 mil que residem nas nossas fronteiras. Portugal tem que ser onde estiverem os portugueses.
E é Portugal no Luxemburgo onde estão os portugueses, assim como é Portugal em Xangai ou na América do Norte, onde quer que estejam portugueses, tem que ser Portugal. E se nós, num mundo que hoje em dia é globalizado, em que as distâncias de tempo e as distâncias de custo se alteraram significativamente, hoje em dia ir de carro de Lisboa a Tondela, de onde sei que o meu amigo é, se calhar leva tanto tempo como irmos de avião de Lisboa ao Luxemburgo. E o custo, se calhar, já não é assim tão diferente. E, portanto, eu creio que temos que começar a ver isto como uma enorme oportunidade. O termos 5 milhões de portugueses pelo mundo, e se falarmos de luso-descendentes, se calhar estaremos a triplicar ou quadruplicar esse número, tem que ser uma enorme oportunidade, desde logo mantendo a ligação com estas pessoas. Estas pessoas têm que manter ligação com o seu país. A ligação afetiva existe, mas a ligação que pode ser económica, social, cultural, pode ser uma enorme oportunidade para o nosso país. Também para as pessoas que naturalmente se sentirão acompanhadas, ligadas, vinculadas. Se nós percebermos isto e se construirmos a partir disto, não é? E se formos para além da saudade e do mercado da saudade, que eu sei que é um grande negócio, mas somos para além disso. Somos para a ligação que hoje em dia é em tempo real entre estas pessoas e o seu país, que nunca deixa de ser o seu país. Eu creio que teremos a verdadeira oportunidade que diz que nós entendemos que as migrações são. Muito obrigado, Dr. Pedro Calado. É também, nesse sentido, a política, digamos, da CCPL para que os portugueses se sintam portugueses no seu conjunto e não migrantes ou portugueses, e portanto somos todos portugueses. Eu propunha que façamos uma pequena pausa musical e regressaríamos já para uma segunda parte, onde vamos continuar com o nosso convidado de hoje, Dr. Pedro Calado, Alto Comissariado para as Migrações, que vem estar connosco durante 2 dias para tratarmos essencialmente e para reconhecer o trabalho que é feito junto da comunidade portuguesa e não só aqui no Luxemburgo. Falámos já no Alto Comissariado quais são a estatística, o que é que o Alto Comissariado faz, qual é a política do Alto Comissariado, mas quando olhamos para isto, de facto, ninguém se apercebe quando está de fora de todos os programas que são desenvolvidos pelo Alto Comissariado. Podia-nos falar essencialmente quais são em geral e talvez alguns em particular? Bom, eu diria que é uma geometria muito complexa, porque são muitos programas, são muitas iniciativas e muitas vezes na articulação entre esses programas e as iniciativas todas que se consegue perceber todo o edifício que construímos nos últimos anos. Talvez destacar 2, 3 que são excepcionalmente importantes e talvez começar por aquele que é também um projeto muito reconhecido a nível internacional, que são os Centros Nacionais de Apoio à Integração dos Migrantes, que temos 3, no Porto, Lisboa e em Faro, que se complementam depois com os 60 Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes. E que não são mais do que, creio que muitos de vós conhecerão as lojas de cidadão em Portugal, não é? Portanto, um sítio onde podemos ir e nesse mesmo espaço temos todos os serviços da administração pública que ajudam um cidadão a estar devidamente integrado em Portugal. Bom, há 12 anos atrás, em 2004, decidiu a ACM criar a mesma figura, mas para os migrantes. Ou seja, num mesmo edifício temos todos os serviços públicos que podem ajudar na integração de um migrante em Portugal. Estamos nós, naturalmente, está o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social, a ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, está também a Conservatória dos Registros Centrais, no fundo estão um conjunto alargado de parceiros que até aí trabalhavam de forma isolada nos seus edifícios, muitas vezes em sítios diferentes da cidade, e trouxemos todos juntos para o mesmo edifício. O que faz que hoje um migrante que vá a estes centros, e reparem que comemorámos há 2 semanas 4 milhões de atendimentos nestes centros, desde que abriram em 2012. Nos centros dos centros nacionais, portanto nos CNAIMs ou nos CLAIs? Nos CNAIMs, Okay. nos três. Comemorámos 4 milhões de atendimentos, o que significa que são espaços que em média recebem 1000 pessoas, é de facto um espaço muito frequentado. Passámos a ter nesses centros uma resposta integrada, com uma vantagem que é temos mediadores socioculturais, ou seja, nestes espaços temos pessoas que foram inicialmente imigrantes
imigrantes que estão hoje em Portugal, que falam várias línguas, esta questão é muito importante, e que permitem a quem chega não só ter um rosto amigo, como a própria interlocução, muitas vezes na língua de origem do migrante. Temos depois também um serviço que me parece importante destacar, que é o serviço de tradução telefónica. Ou seja, se ligarmos para aquele mesmo número que falei na primeira parte, podemos pedir a tradução em simultâneo em mais de 60 línguas, e o que nós fazemos é colocar em triangulação telefónica um tradutor dessa língua. E as línguas vão desde aquela que hoje em dia é mais requisitada, que é o mandarim ou o russo, que são línguas muito requisitadas, a línguas como o tigrini, que é a língua dos refugiados eritreus que recentemente estão a chegar a Portugal. E, portanto, são 60 línguas, o custo é o da chamada, portanto, a pessoa não paga a tradução, e aqui, por exemplo, é um serviço muito requisitado pelas escolas, porque muitas vezes os alunos estrangeiros e os pais, sobretudo os pais, podem ter alguma dificuldade de comunicação com, por exemplo, um diretor de escola, mas muito também os tribunais e os hospitais, e portanto tentamos com isto também ajudar nesta lógica interministerial alguns serviços que nos procuram. Eu diria como terceiro elemento a destacar, em Portugal, um princípio mais da própria política migratória, que é o princípio de que a integração é uma resposta que tem que tocar todos os ministérios. Não é uma responsabilidade da administração interna, como é em alguns países, não é uma responsabilidade da economia, como é noutros países. Em Portugal, a integração dos migrantes está na presidência do Conselho de Ministros. Para quê? Para garantir que todos os ministérios são mobilizados. E é por isso que o Plano Estratégico para as Migrações, que referiu, que tem 106 medidas práticas, envolve os 13 ministérios e envolve agora também os municípios. E isso é muito importante. Dr. Pedro Calado, esses são os grandes pilares, digamos, mas há uma parte para a integração também dos migrantes, portanto, há algum serviço que esteja vocacionado essencialmente para a integração, para a inserção profissional e também para o empreendedorismo? Aí é um trabalho que é feito, eu diria, a meias, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem os seus programas e que tenta garantir que os imigrantes acedem a esse tipo de programas, mas eu diria que ultimamente também o próprio ACM tem desenvolvido algumas medidas nesse sentido. Uma dessas medidas muito importantes é o Gabinete de Apoio ao Empreendedor Migrante, que tem sob sua tutela um programa que já tem alguns anos em Portugal. Ele começou em 2009, que se chama Programa Empreendedorismo Imigrante, onde nós já treinámos mais de 10 mil imigrantes, no sentido de perceberem as oportunidades que o próprio empreendedorismo pode trazer, seja na criação do seu próprio emprego, seja muitas vezes na criação de pequenos negócios que são complementares à sua vida profissional. Nós já tivemos até agora mais de 100 negócios criados, alguns deles são negócios de sucesso, que até já cresceram muito para além daquilo que era a ideia inicial do imigrante, mas estamos claramente a apostar também nessa via. Agora, nos últimos anos, e sobretudo com o crescimento dos fluxos de estudantes estrangeiros em Portugal tem vindo cada vez mais a acolher estrangeiros no ensino superior, são mais de 40 mil já em Portugal, criámos o PEPEI, o programa muito semelhante ao que tínhamos de empreendedorismo imigrante, mas para os estudantes internacionais. E estamos também a tentar que estes estudantes, ao terminarem o seu ciclo de estudos superior em Portugal, que pode ser uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento, pensem também em capitalizar em Portugal essas competências, por exemplo, criando um negócio, uma empresa, para que também se possam fixar no nosso país, ou pelo menos equacionar essa possibilidade. Estes programas, e porque têm um sucesso, será que esses programas são replicados todos no exterior? Há interesse de outros países, como já falámos há pouco, que é reconhecido mesmo pela União Europeia, pela Comissão Europeia. Estes projetos são replicáveis, ou estão a ser replicados por outros países ou por outras organizações no exterior? No caso deste programa de empreendedorismo imigrante, curiosamente sim, a resposta é claramente sim. Porquê? Porque este programa foi sinalizado pela Comissão Europeia como um dos 20 melhores programas na Europa na promoção do empreendedorismo e abriu muito recentemente um aviso de financiamento da Comissão que, no fundo, limita à replicação desses 20 projetos de sucesso a possibilidade de financiamento.
o que faz com que no último mês, tivemos dezenas de contactos de toda a Europa a quererem replicar este programa de empreendedorismo imigrante. Eu diria que esta é a boa forma de replicar aquilo que corre bem, é associar o financiamento à replicação dessas experiências de sucesso. Em alguns casos não seria tão otimista. Em alguns casos eu diria que há alguns exemplos muito interessantes que poderiam ainda crescer e ser replicados noutros contextos europeus. Por exemplo, este serviço de tradução telefónica, eu diria que muito facilmente poderia ser uma resposta universal em quase todos os países da Europa, ou a linha de apoio ao migrante, o programa Escolhas, aí poderíamos ter felizmente muita coisa a replicar, mas também o objetivo destas visitas, como a que estou aqui a fazer, também é falar com os organismos congêneres, como o OLAI, com quem acabámos de reunir, e mostrar-lhes também as possibilidades que temos de cooperação, e acabámos de os convidar, por exemplo, para irem a Portugal, quem sabe inspirarem-se em algumas das práticas, assim como nós cá vimos também, naturalmente, inspirar-nos em algumas das suas práticas. Muito obrigado. Portanto, pensamos que, de facto, os nossos ouvintes em casa terão uma noção diferente do seu país de origem e também do seu país de acolhimento, para que, com estas boas práticas, possamos tornar uma sociedade mais justa. Nós propunhamos que fizéssemos mais uma pequena pausa musical e voltaríamos já para a terceira e última parte do nosso programa, onde vamos falar essencialmente do programa Escolhas e do projeto Pilar, o projeto de integração local de apoio ao reconhecimento. Olá, então, muito boa tarde mais uma vez. Connosco o Sr. Alto Comissário para as Migrações, Dr. Pedro Calado, que nos tem falado, sobretudo nestas duas primeiras partes, sobre o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações, e também os programas do Alto Comissariado. Nesta última parte, gostaríamos de abordar com ele, como já o mencionámos, um programa bem específico, que é o programa Escolhas, e que é o projeto Pilar, que é um projeto que é uma réplica daquilo que se faz em Portugal, mas para os migrantes, e neste caso para os migrantes aqui no Grão-Ducado de Luxemburgo, na cidade de Esch, com o apoio sobretudo da Câmara Municipal de Esch, mas também com os nossos parceiros, o Centro Cultural Português de Esch, o Rancho Folclórico Província de Portugal, o Serviço de Ensino de Português e a Federação das Associações Cabo-Verdianas de Luxemburgo. Portanto, aqui também a lusofonia a jogar. Dr. Pedro Calado, fale-nos um pouco do programa Escolhas. O programa Escolhas vai na sua 6ª geração. São 16 anos de programa. De facto, um programa que ao fim de 16 anos ainda vigora e com esta vitalidade é de facto algo de inédito nessas questões migratórias. Sim, o programa Escolhas, falar do programa para mim é sempre falar um bocadinho de mim próprio, porque foi com 26 anos que comecei a trabalhar no programa Escolhas, foi lá que trabalhei nos últimos 14, diretamente envolvido na sua implementação, e portanto é assim uma pequena joia da coroa que eu guardo com muito carinho, e sendo hoje o coordenador nacional do programa Escolhas, acompanhei-o exatamente desde a primeira hora em que ele nasceu. É um programa que começou por ser uma experiência piloto em Portugal, no seguimento daquilo que, não sei se cá fora de Portugal teve muito eco, mas o chamado Verão Quente de 2000, com um assalto à atriz Lídia Franco, na CREL, com gangues de jovens vindos de bairros relativamente problemáticos. Na altura, com o Ministro da Justiça, António Costa, a mandar imediatamente implementar um programa experimental que pudesse trabalhar com esses jovens, nesses bairros, nessas comunidades, e portanto foi na altura contratada uma equipa, um batalhão de jovens licenciados, incluindo-me eu próprio nessa equipa, para ir para esses bairros, intervir junto dessas comunidades. E a verdade é que 16 anos depois, como diz e bem, o programa é nacional e internacionalmente reconhecido como uma grande prática, como um programa com grande impacto, que já chegou a mais de 380 mil jovens em Portugal nestes últimos anos e que de facto transformou as vidas destas pessoas, destes jovens, diria, há um antes e um depois do programa Escolhas em Portugal. Isso é inequívoco. Em que é que consiste essencialmente o programa Escolhas? O programa Escolhas não podia ter um nome melhor escolhido, passa a redundância, Escolhas, porque é disso que se trata, é de garantir que quem nasce no lado errado das oportunidades da vida, quem muitas vezes parte na corrida da vida com um peso acrescido na sua trajetória,
consegue ter igualdade de oportunidades. Eu creio que este é o grande objetivo do programa, é a igualdade de oportunidades. É, no fundo, garantir que ninguém fica para trás sem pelo menos ter tido uma oportunidade de se chegar à frente. E o que é que nós fazemos? Eu costumo usar esta metáfora, é um menu à la carte. Nós temos 5 áreas prioritárias, uma ligada à educação, claramente garantir que a escola para todos é um desafio e um desidrato que é conseguido. Depois, muito na área daquilo que é a empregabilidade, garantir que, seja pela via da formação profissional, seja pela via da integração direta no mercado de trabalho, os jovens têm essa oportunidade. Depois, uma medida que remete muito para a participação cívica, direitos e deveres, garantir que nos ligamos, por exemplo, ao tecido associativo que está ao nosso redor, um pouco naquele que é também o vosso trabalho. Uma quarta área, que é da inclusão digital, que é hoje em dia também um desafio que, se não agarrarmos, pode ser mais um fator de exclusão. E depois, finalmente, e normalmente este é o culminar do trabalho com os jovens, aquilo que nós chamamos a capacitação, o empowerment e também a sua participação ativa por via, muitas vezes, até do tal empreendedorismo. E, no fundo, a partir deste menu à la carte, destas 5 áreas, o que nós fazemos é perguntar às comunidades, porque o programa assenta nas comunidades, quais são os seus problemas, onde é que estão os problemas e como é que querem ativar estas medidas para resolver esses problemas. E aí saberão, tão bem como eu, que é verdadeiramente depois uma vontade das comunidades que se organizam em torno exatamente daquilo que dizia, dos parceiros, e que procuram então depois implementar o programa. 365 dias por ano, é um programa muito intensivo e extensivo, tentando que o indivíduo seja coberto em todas as suas áreas, seja socialmente, seja depois também na sua relação com a família, com os pares e com a comunidade. Já abordou numa outra intervenção que há a internacionalização do projeto de escolhas. De facto, por ser um projeto tão importante e pela visão do governo português, dos governos portugueses verem a importância das comunidades no exterior, esta internacionalização passa essencialmente em 2 países. No caso, é o caso do Luxemburgo, que somos nós, aqui presentes, e o caso da Inglaterra. Falamos um pouco como é que surge esta vontade de internacionalizar e porquê estes 2 países em específico? Bom, a vontade de internacionalizar chegou com a noção de que algumas comunidades fora de Portugal, portugueses fora de Portugal, poderiam beneficiar exatamente destas mesmas medidas. Ou seja, o trabalho que nós temos andado a fazer em Portugal nos últimos anos com as comunidades imigrantes, não é? Que têm naturalmente os seus desafios, nós começámos a perceber que poderia eventualmente ser útil noutras comunidades. Começámos a ter ecos, por exemplo, em Lambeth, no sul de Londres, onde pareciam existir alguns níveis de abandono escolar que na altura já eram preocupantes. Começámos a sentir também no Luxemburgo que havia algumas questões de integração que também poderiam eventualmente beneficiar desta experiência que Portugal tinha tido com os seus imigrantes, e naquela lógica que falávamos há pouco de poder projetar algumas das medidas do ACM também para os nossos portugueses no exterior, falámos na altura com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e nomeadamente com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, e pusemos esta possibilidade de financiar também no Luxemburgo e no caso em Londres medidas semelhantes àquelas que já eram apoiadas, com a possibilidade que ainda temos de eventualmente vir a apoiar outros projetos semelhantes noutros países europeus. Ainda continuamos a ter essa disponibilidade e, portanto, estaremos onde for preciso. Eu diria que esse seria o sentido de garantir essa internacionalização a partir daquilo que são verdadeiras necessidades. O esforço de Portugal para os que estão cá fora. Ainda, como dizia há pouco, naquilo que lemos na apresentação do ACM, o Sr. Alto Comissário convida os portugueses em geral que na sua ação cotidiana ponderem a contribuir para continuar a fazer de Portugal um país de acolhimento. Esta mesma mensagem passa-se para os portugueses que estão cá fora? Não, absolutamente. Uma das formas de o fazerem, por exemplo, poderá ser através de um programa que temos no ACM que se chama Mentores para Migrantes. Eu creio que talvez seja a melhor forma de cada um de nós poder contribuir mesmo de alguma forma. E se forem ao nosso site encontrarão informação sobre esse programa Mentores. O que é que nós pedimos? Que as pessoas possam dar algum do seu tempo para ajudar, seja os imigrantes, seja os emigrantes. O que é que nós fomos vendo nos últimos anos? Alguns dos portugueses que saíram de Portugal nos últimos anos continuam a ter necessidades em Portugal. E muitas vezes pode haver portugueses lá
que possam ajudar a manter essa ligação. Coisas tão simples como ir uma vez por semana ao correio, tirar as cartas que estão na caixa do correio, digitalizar e mandar a um português que está cá. Nós temos cada vez mais portugueses em Portugal a disponibilizarem-se através deste programa para apoiarem este tipo de coisas. Nós, quando criámos a linha de apoio ao migrante, achámos que os portugueses iam ter dúvidas muito profundas, e às vezes as dúvidas são tão simples como um senhor que há muito tempo que tentava resolver uma questão e que resolveu através do seu mentor em Portugal, que era pagar o selo do carro, não é? Porque já tinha saído há muitos anos de Portugal e estava muito preocupado porque tem um carro estacionado em Portugal e o selo, queria pagar o selo. E o mentor em Portugal ajudou a explicar que isso hoje em dia é feito online, já não é preciso ir a uma repartição de finanças ou até, como era em tempos, numa papelaria, não é? E, portanto, às vezes as pessoas que estão fora, por estarem fora, é normal, precisam deste tipo de apoio. Eu diria que um dos programas que pode ser verdadeiramente útil para quem está fora pode ser este programa, que é gerido em Portugal pelo ACM, que é ter um mentor em Portugal que ajude exatamente nestas questões, ou que ajude um dia, se essa pessoa quiser voltar a Portugal, também à sua reintegração no nosso país. Uma última pergunta para concluirmos o nosso programa de hoje. O que é que o Alto Comissariado para as Migrações espera deste projeto Pilar no Luxemburgo? Esperamos o máximo. Nós somos muito exigentes, vocês já saberão dessa nossa exigência, é assim que nos temos pautado, e esperamos, sobretudo, muita dedicação. Eu creio que quem vem para estes projetos sabe de antemão que não vem para ganhar dinheiro, não vem para ganhar protagonismo, vem verdadeiramente num espírito de missão. E quem não vem nesse espírito, normalmente, ou não chega a entrar ou desiste nos primeiros 100 metros. Isto é uma maratona. E essa maratona vai exigir de vocês muito esforço, muito compromisso, muita superação. E eu creio que esperamos o máximo. Esperamos que no Luxemburgo o Escolhas continue-se a pautar pelos critérios de excelência com que se tem pautado em Portugal nos últimos 16 anos. Até para que possamos, eventualmente, continuar a crescer, a fazer a diferença, mas isso sabemos que estamos em muito boas mãos aqui. Muito obrigado pela confiança, Dr. Pedro Calado. Foi um prazer tê-lo por cá. Esperamos que não seja a última vez, que nos venha visitar mais vezes e que nos traga este tipo de informação que nós tanto necessitamos aqui no Luxemburgo, para que, por um lado, os portugueses possam ser mais cidadãos, mas também possam ser mais exigentes em relação à comunidade de acolhimento. O nosso muito obrigado. Obrigado, Bel. Diálogo, informação e debate. Apoio jurídico. Aconselhamento psicológico. Diálogo, um programa da CCPL.